Bom, irmãos, boa noite. É com muita alegria que venho novamente estar com os irmãos. Foi falado aqui na escola dominical sobre comunhão. E é algo que o Senhor aprecia, que traz alegria para o coração de Deus. E eu tenho dito abertamente, eu tenho dito por tantas vezes que eu gosto muito de estar aqui com os irmãos. Essa comunhão, essa alegria, esse sorriso sincero, fraterno, aprendo a aprender com os, com os irmãos aqui, né? Aprendo com toda essa simpatia, levo toda essa simpatia lá para o sul, falo lá abertamente, porque na verdade é isso que eu tenho recebido aqui dessa igreja. Eu tenho aprendido a amar vocês. Alguém me perguntou agora mesmo, cadê Antônia? Antônia não está aqui, foi assistir a mãe ali em Feira de Santana. É provável que na quarta-feira ela já esteja de volta aqui conosco, né? Porque ela tem também que dividir o tempinho entre Patrícia, Luna, Energy e também a mãe lá em Feira de Santana, né? Tem que cuidar também da mãe e tudo mais, e é isso. E trago um abraço todo especial da nossa igreja, a nossa amada igreja congregacional ali em Siqueira Campos, no norte do Paraná. Já falei um pouquinho aqui a respeito da igreja. Orem pela associação que está presente em 3 estados do sul do país, nos 3 estados, né? E a associação que conta com apenas 4 igrejas emancipadas, né? Em 3 estados. E é um trabalho muito difícil e precisa mesmo da assistência, da oração, portanto, dos irmãos. Interessante, irmãos, todo segundo domingo, as atividades da nossa igreja são pela manhã. Nós temos o café da manhã, partir do pão, comunhão. Logo depois temos culto e santa ceia. E aí, e à noite? Não temos nada que fazer? Temos sim, vamos ligar o YouTube e vamos assistir à programação da igreja lá na Federação. Quantas vezes fizemos isso? Vimos quantas vezes os irmãos aqui pregando, os irmãos aqui ministrando. Lindo, lindo. Digo, poxa vida, que coisa. Agora não tenho ouvido mais, eu não tenho tido mais acesso. Tomara que eu continue a assistir vocês. Né? Mas, irmãos, eu fico também muito feliz por poder ministrar a palavra de Deus aqui com vocês. E me foi dado um tema muito interessante mesmo, e eu digo, meu Deus, que coisa linda, lindo. E os irmãos estão trabalhando o que está escrito lá em Gálatas, no 5º capítulo, versículos 22 e 23. Então nós vamos abrir, né? Vamos abrir novamente esse texto e vamos ler esse texto. Bem provavelmente, muitos já o sabem de cor, né? Mas nós vamos ler e vamos, atentos, receber logo em seguida a palavra de Deus. Né? O que está escrito lá no 5º capítulo da carta aos Gálatas, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós temos aí, então, a palavra de Deus lida. Os irmãos já têm ouvido muitos sermões neste mês, até onde eu sei, muitos sermões a respeito.
Os irmãos têm sido muito edificados, eu creio. Quanto o Espírito Santo de Deus tem falado à igreja nesses últimos tempos, baseado aí no que acabamos de ler. Quanto a igreja tem sido assim edificada. Mas nós temos sempre mais a aprender da palavra de Deus. Obrigado, filho. Sempre mais a aprender da palavra de Deus. Sempre mais. A palavra de Deus é rica, é viva. Então nós temos algo ainda a falar nesse texto. E há uma pergunta a se fazer quando nós lemos esse texto aqui. Há uma pergunta a se fazer dentre tantas outras perguntas. Em que contexto o apóstolo Paulo afirma essas coisas? É certo que a igreja já sabe, é certo que a igreja já tem conhecimento a respeito, a igreja já sabe certamente a resposta dessa pergunta, porque certamente o apóstolo trata do contraste entre carne e espírito. Ele trata do que é algo natural ao ser humano, porque infelizmente o ser humano caiu em pecado. Então ele fala a respeito da tendência, portanto, da carne em pecar e em pecar. Ele fala também a respeito do Espírito. Ele fala a respeito agora da liberdade que temos pelo Espírito Santo de Deus. Então, o contexto aqui é este. O contexto aqui é este. O apóstolo Paulo, não apenas aqui, ele em diversas outras ocasiões, em diversas outras cartas, ele trata a respeito. Mesmo que em outras palavras, em outras ocasiões, em outros contextos, ele trata a respeito disso. A impressão é até que este é o maior tema pregado em todos os tempos. Aliás, durante todo o tempo que o apóstolo Paulo estava pregando às igrejas. Quando você analisa as 13 cartas do apóstolo Paulo, você observa o apóstolo Paulo sempre batendo nessa tecla. A começar pela carta aos Romanos. Fala na carta aos Romanos para você ver. No 6º capítulo, o apóstolo Paulo, em outras palavras, trata disso aqui. Ele fala sobre o que lá? Morte para o pecado e vida para Deus. Vê se não é isso lá. Observe na sua Bíblia. E daí por diante. Então, tantas e tantas coisas nós temos a falar sobre esse tema. De um lado, falando de esforço. De outro, falando de algo natural, ou seja, as obras da carne são resultado do nosso labor, do nosso trabalho, da nossa tendência maligna de ouvir o mundo, de ouvir a nossa própria tendência. Porém, o fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Não é agora fruto do nosso labor. É o Espírito Santo agindo em nós. É o Espírito Santo trazendo em nós o que é, na verdade, essencial para que vivamos de forma digna diante de Deus. Então, irmãos, o texto aqui
O texto aqui fala intensamente sobre essas coisas. Atendendo especificamente, irmãos, sobre a ação do Espírito em nós, nos reportamos ao artigo 17 da nossa confissão de fé. Os irmãos se lembram dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. O artigo 17, ele, dentre outras coisas, diz o seguinte: o Espírito eleva-os, ou eleva-lhes, e purifica-lhes as afeições, adiantando neles a semelhança de Cristo. Olhe que nós agora estamos falando sobre a ação do Espírito Santo em nós. Segundo ainda, irmãos, o pastor Vanderly Carreiro, muitos de nós conhecemos, pastor Vanderly Carreiro, em sua obra intitulada Doutrina ou Nossa Doutrina, é o Espírito que desenvolve em nós a semelhança de Cristo, sendo este o propósito de Deus para nossas vidas. Então, qual a ação do Espírito Santo em nós? Que ação extraordinária do Espírito Santo em nós. É exatamente isso. Ele desenvolve em nós a semelhança de Cristo. Você é consciente disso? Você é consciente disso? Você tem consciência de que tudo que Deus deseja de você como crente é que você seja segundo Cristo Jesus? E que o Espírito Santo de Deus está aí exatamente para te conduzir a essa imagem? Pois, irmãos, sobre tudo isso o apóstolo Paulo trata nesses 2 versículos que acabamos de ler. A semelhança de Cristo. É isso que precisa ser desenvolvido em nós. Nós precisamos seguir intensamente essa visão, sendo este o propósito de Deus para nossas vidas. Qual é o propósito de Deus para mim? Qual é o propósito de Deus para você? Não é que sejamos religiosos, não é que sejamos simplesmente frequentadores de igreja, não é que sejamos fiéis a uma denominação. O propósito maior do Senhor para nós é este: que cheguemos à semelhança de Cristo, sendo este, repetindo, sendo este o propósito de Deus para nossas vidas. Você pode conferir isso pelo que está escrito lá em Efésios, no 4º capítulo. Versículo 13. Também na 2ª carta aos Coríntios, no 3º capítulo, versículo 18. O apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, olhe aí, nesses 2 versículos, o apóstolo Paulo trata exatamente disso aí. Então nunca se esqueça que é o sonho de Deus para mim e para você, que todos nós nos tornemos à semelhança de Cristo. E o Espírito está aí para nos conduzir. O Espírito está aí para nos levar a essa perfeição. Que essa seja a maior oração nossa, amém? Essa seja a maior oração nossa. Ainda, irmãos, nos referindo lá ao artigo 17 da nossa confissão, que afirma que o fruto do Espírito é prova
de que passamos da morte para a vida e que, de fato, somos de Cristo. A nossa igreja, lá em Siqueira Campos, está estudando os 28 artigos. 28 artigos está sendo estudado para que possamos ter uma inteireza maior a respeito do que é a doutrina congregacional. Chegamos nesse artigo, irmão, e ficamos vários domingos, tratando a respeito dessas questões relacionadas à ação do Espírito na igreja. A ação do Espírito na igreja. Qual o objetivo do Espírito Santo na igreja? Qual é o sonho do Espírito Santo na igreja? E aí nós podemos agora falar um pouco mais a respeito. Irmãos, assim sendo, já que nós falamos aqui que o Espírito Santo prova, ou é a prova que passamos da morte para a vida, ou seja, que na verdade há uma transformação em nossas vidas. Nós destacamos evidências de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo em nós. E assim, nós temos 3 aspectos que passamos então a considerar agora. Nós temos 3 aspectos de evidências de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. E aí nós vamos à primeira evidência. Qual será a primeira evidência de uma vida transformada pela ação do Espírito? O que eu de fato tenho como prova de que o Espírito Santo age em minha vida? E aí nós temos então como primeiro ponto, compreensão das verdades divinas. Nunca se esqueça disso. A primeira evidência de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo na vida da igreja é certamente a compreensão das verdades divinas. Aí você se lembra do que está escrito lá em João capítulo 14. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Você se lembra disso? Eu vos enviarei. Também lá em João capítulo 16. O Senhor Jesus ratificando o que ele havia dito lá no capítulo 14. Ele falando então no versículo 16, e eu creio ali que já tivesse sido no final do ministério dele mesmo. E aí então, ali no versículo 26 de João 14, ele diz: Esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então nós temos aí o versículo 26 de João 14, também versículos 13 e 14 de João 16, que diz o seguinte: Ele vos guiará a toda a verdade, ele há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então nós vemos o Senhor Jesus prometendo a ação do Espírito Santo entre os seus discípulos e mais futuramente para a igreja, como compreensão. E aí nós podemos ver a ação, o ministério do Espírito Santo, nos dando a compreensão das verdades divinas. Você tem consciência de que o Espírito Santo age na vida da igreja, dando a ela compreensão de fato das verdades divinas? Você tem tido agora também a sensibilidade de receber essas verdades, de viver por elas? Porque o grande
a grande situação, a meu ver, da igreja, de um modo geral, hoje, em pleno século XXI, é que a igreja está, sim, pronta a ouvir, mas ela está pronta a receber simplesmente aquilo que ela quer receber. Não, o Espírito Santo está falando, mas essas coisas eu não quero receber para mim. Ah, não, isso aqui já é bom para mim. Não, nós não estamos falando dessas coisas. Estamos falando, irmãos, do que, no todo, o Espírito Santo atua na vida da igreja, seja para edificação, seja para correção, seja para que a igreja seja conduzida de uma forma intensa e transformadora. Mas é exatamente esta a grande questão. O Espírito Santo de Deus, quando fala à igreja, é para que a igreja de fato reconheça e tenha a compreensão da verdade divina. Que a igreja de fato se volte para essas verdades. A promessa aqui em João 14 e também em João 16 é que o Espírito Santo guiará os apóstolos e a igreja primitiva a toda a verdade e confirmará o seu testemunho para garantir que, ao saírem para espalhar o evangelho, o farão em toda a verdade. Em toda a verdade. O Espírito Santo, portanto, irmãos, atua extraordinariamente na igreja. Assim como atuou na igreja do passado, o Espírito Santo atua poderosamente na igreja, para que a igreja saiba da verdade, a igreja viva a verdade, a igreja convença, ou a igreja atue na pregação do evangelho, para que as pessoas, então, sejam convencidas da verdade. E aí, irmãos, nós observamos que o Senhor Jesus está prometendo que a igreja, o corpo de crentes, que começa com os apóstolos e compreende todos aqueles que crerão a partir de sua mensagem, será confirmada na verdade e será guiada para continuar sendo testemunha fiel, portanto, do Evangelho. Portanto, irmãos, a compreensão das verdades divinas é, sim, uma evidência da transformação de vida, pois o ensino do Espírito Santo está em total harmonia com os ensinos, sim, de Jesus. E ele auxiliará com a memória, ou ele auxiliará a memória humana, frágil dos cristãos, e assegurará que as palavras do Mestre sejam preservadas e sejam, portanto, para que vidas sejam conduzidas a Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele atua na vida da igreja, dando a ela, sim, compreensão das verdades divinas. O Espírito Santo, portanto, atua poderosamente nesta igreja. O Espírito Santo atua poderosamente aqui, é Ele que está falando agora. É o Espírito Santo de Deus que opera extraordinariamente o querer do Senhor para a sua igreja. E essa, portanto, tem sido a primeira evidência de uma vida transformada. E qual seria agora a segunda evidência de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo? Pelo que o apóstolo Paulo escreve. Qual seria? Segunda evidência, irmãos, santificação. Até parece que estamos sendo repetitivos
Quantas mensagens nós temos ouvido a respeito de santificação? Talvez o que temos a falar aqui não seja tanta novidade aqui, neste púlpito. Mas o certo, irmãos, é que quando nós falamos sobre evidências de uma vida transformada, nós não podemos deixar de falar sobre santificação. E como está a minha vida diante do Senhor? Como é que está a sua vida? A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. O que eu e o que você temos que fazer é constantemente estar diante do Senhor. Senhor, eu quero esta vida intensa do Senhor em mim. Eu quero a vida plena do Senhor sendo vivida na minha vida. Ainda, irmãos, em João capítulo 17, versículo 17, olhem lá o que está escrito. Quando Cristo orou pela santificação de seus discípulos, vejam bem, ele orou pela santificação de seus discípulos, ele orou pela santificação desta igreja, ele já vislumbrava essa igreja gloriosa, embora militante aqui nessa localidade, mas ele assim orava por ela. Então, ali em João 17, em sua oração, o fez por ser este o seu maior desejo. O maior desejo do Senhor para a sua igreja é que ela viva em santificação. Indicando, portanto, o meio pelo qual a santidade poderia ser obtida, ou seja, a verdade. Santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos nos envolvido no estudo da palavra de Deus, nós temos lido a palavra de Deus, nós temos aplicado intensamente a palavra de Deus em nós, e aí, irmãos, nós estamos caminhando em direção à santificação, diz a palavra de Deus. Uma vez conhecendo a verdade, uma vez vivendo em verdade, diz o Senhor Jesus, é viver em santificação. E nós não devemos abrir mão deste grande sonho do Senhor Jesus para a vida da igreja. A santidade é, sim, outra evidência de uma vida transformada. E se desejamos, preste atenção nisso, e se desejamos crescer em santidade, devemos sujeitar-nos a este desejo. Eu sempre falo para o Senhor em minhas orações, Senhor, eu quero fazer jus ao que o Senhor tem para mim como chamado. Eu quero fazer jus. Eu quero corresponder. Eu quero que o Senhor olhe para mim como o Senhor um dia olhou, aliás, por 2 vezes, né? O Senhor olhou para o teu filho, uma vez lá no batismo, e outra vez lá no Monte da Transfiguração. Ele disse o que em relação ao filho? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Porque eu vejo nele santificação. Porque eu vejo nele seriedade e compromisso para com a minha obra. Eu sei que ele há de cumprir integralmente tudo aquilo que eu espero dele. Irmãos, pois nós devemos orar, devemos
buscar ao Senhor, devemos falar intensamente: Senhor, que isso seja, que essa seja a minha, é uma realidade, portanto, na minha vida. Portanto, repito, a santidade é sim outra evidência de uma vida transformada, e se desejamos crescer em santidade, devemos sujeitar-nos a este desejo, assim como ao meio que Ele providenciou para a nossa santificação, que é a verdade. Vemos tantas situações de relativização da verdade lá fora. Vemos tantos que dentro de nossas igrejas estão também relativizando a verdade. E que dê a santificação. Para onde vai a santificação nessa situação? E a verdade precisa ser dita, mas a verdade também precisa ser vivida intensamente na vida de cada pessoa. Absoluta verdade, não relativa à verdade, absoluta, intensamente, ela precisa ser vivida por cada um de nós. Escrevendo aos Tessalonicenses, no 4º capítulo, versos 1 e 3, os irmãos podem acompanhar, Paulo lembra aos Tessalonicenses de que, ou de como eles deviam andar e viver. Será que o apóstolo Paulo aí não falava sobre a santidade? Será que o apóstolo Paulo deixa de falar sobre santidade aí? Absolutamente não. Absolutamente não. Então, ele escrevendo, ele fala sobre como eles deveriam andar, como eles deveriam viver, descrevendo assim o comportamento moral e ético que deveriam ter no dia a dia. Ainda no versículo 3, ele descreve a vida e o crescimento espiritual, ou seja, santidade, ou seja, santificação. Ele é mais enfático na questão da santidade e santificação no versículo 3. Então, a igreja está repleta de afirmações a respeito da santificação. O apóstolo Paulo deixa muito claro a respeito da necessidade que a igreja tem de viver, portanto, em santificação. Uma definição típica de santidade é separação para uso sagrado, nós sabemos disso. Mas Paulo aqui trata mais a respeito do processo, a nossa condução rumo à santificação, aí especialmente no 4º capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo 3. Tantas coisas, irmãos, temos a falar a respeito de santificação. O que é que o apóstolo Pedro fala a respeito de santificação? O apóstolo Pedro, se referindo lá ao Antigo Testamento, ele fala a respeito de santificação. E tantos outros textos, nós temos da parte de Deus, a sua palavra, ele tratando a respeito disso. Irmãos, nós estamos falando aqui a respeito de evidências de uma vida transformada. Nós não podemos falar aqui de outra coisa, a não ser de santificação. Eu vou dizer que eu tenho uma vida transformada, mas de que forma? Algo que pesa intensamente, para que eu de fato para que haja de fato evidência na minha vida de transformação, de fato é a santificação. E nós não podemos nos esquecer, irmãos, dessas coisas.
Mas ainda, irmãos, em terceiro lugar, há uma terceira evidência de uma vida transformada pela ação do Espírito Santo. E essa evidência é a semelhança de Cristo. A redundância aqui, aparentemente sim. Nós falamos sobre semelhança de Cristo lá no início, mas aqui nós fazemos questão de abrir mais o verbo a respeito. Esta semelhança implica, preste atenção, em um testemunho inquestionável de que somos salvos e pertencemos a Cristo. Somos salvos e pertencemos a Cristo. Somos salvos e não pertencemos mais àquela maneira rude de viver, aquela maneira ignorante de viver em relação às coisas de Deus. É inquestionável isso. Somos salvos e pertencemos sim a Cristo, porquanto outra evidência de vida transformada pela ação do Espírito Santo, a semelhança de Cristo Jesus. Cabe a nós que somos de Cristo imitá-lo. Cabe a nós que somos de fato de Cristo, vivemos intensamente a sua vida, vivendo sob a influência do Espírito Santo que em nós habita. Eu gosto muito daquela expressão lá, da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o versículo 13. O apóstolo Paulo fala a respeito da ação do Espírito em nós. E é exatamente essa a grande atuação. Assim manifestaremos o fruto do Espírito. Este fruto é o caráter de Cristo, que o Espírito produz em nossas vidas. É o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo, é produzido, portanto, em nossas vidas. Constantemente, o Espírito Santo de Deus nos levando, portanto, à semelhança de Cristo Jesus. Quando nós lemos aqui o que está escrito em Gálatas, já no versículo 22, vai dizer que o fruto do Espírito é que amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aqui nós vemos a ação extraordinária de Cristo, a forma como Cristo vivia, a forma como Cristo deseja que vivamos. Eu outro dia estava pregando sobre as bem-aventuranças na igreja. Mateus, no 5º capítulo, ali, a partir do versículo 3, me parece que até o 10, até o 11. O Senhor Jesus falando sobre bem-aventuranças. E é muito intenso aquele texto. Muito intenso quando o Senhor Jesus fala sobre bem-aventuranças, e é muito ligado a essas questões aqui. E tem muito, portanto, a ver com a ação extraordinária do Senhor Jesus, a forma do Senhor Jesus viver. Exatamente esta mensagem, irmãos, o apóstolo Paulo expressa em Filipenses, no 2º capítulo, versículo 5. Os irmãos conhecem esse texto, que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Os irmãos sabem desse texto? Exatamente ali o apóstolo Paulo expressa de uma forma tão grande a respeito desse nosso compromisso. E é interessante que esse versículo de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, é corroborado lá em Romanos, no capítulo 15, versículos 1 a 3, podem conferir, quando
fala o apóstolo da disposição de Cristo em negar, ou em negar-se a si mesmo, e sofrer em benefício dos outros, um exemplo a ser seguido por nós. Exemplo a ser seguido por nós. Então nós não podemos, de forma nenhuma, negar a semelhança de Cristo Jesus. Nós não podemos, de forma nenhuma, ignorar isso. Nós não podemos jamais deixar de desejar intensamente: Senhor, eu quero em mim a imagem de Cristo Jesus. O que é que diz aquele cântico? Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda a sua admirável pureza e amor, ó, tu chama divina, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. A igreja hoje se vê como uma igreja secularizada. Uma igreja que tem tão pouco tempo para as coisas de Deus. A igreja hoje se vê sorridente para o mundo. Ela se sente confortável quando o mundo sorrir para ela. E alguns autores dizem o seguinte: tomem cuidado, porque essa é uma evidência. Já que estamos falando de evidência aqui, porque essa é uma evidência de que nós estamos caminhando numa direção errada. Nós damos muito pouca importância para as coisas de Deus, damos muito pouco tempo para a casa de Deus. Tudo que está à nossa volta é mais importante do que o espiritual. Quanto à semelhança de Cristo, ó pastor, eu vou ver isso depois, isso quando eu for dormir. Aí eu faço lá uma oração: Senhor, e daí por diante. A igreja não é mais aquela igreja lá do primeiro século, quando buscava fervorosamente ao Senhor, quando clamava ao Senhor, quando não tinha outra ocupação que lhe desse tamanha satisfação, a não ser o serviço da casa de Deus. A igreja parece que está um tanto perdida em relação ao que é, na verdade, o desejo, o grande desejo de Deus para a sua vida. Na igreja, eu de vez em quando falo isso lá. Irmãos, já perceberam que vocês sobem, que lá a igreja tem uma escadaria, lá uns 15 degraus, e aí tem um pátio na frente, aí chegam os irmãos, né? A começar os presbíteros, as diaconisas, nós não temos diáconos lá não, diaconisas. Aí chegam e aí, puxa, rapaz, o Bahia ganhou. 15 minutos antes do culto começar. Bahia, rapaz, Bahia jogou muito. E tal. Terminou aquele assunto, agora vamos falar sobre carro, e carro, e coisa, aquela coisa toda. E rapaz, tu fez aquela comida gostosa, uma senhora falando com outra e tal. Como é que está o espírito das pessoas? Em que as pessoas têm tido maior satisfação? É com as coisas que estão à sua volta. As pessoas vão cheias do Espírito Santo para a igreja, para receberem do Espírito Santo, para viverem intensamente o que o Espírito Santo falou a elas. Muitas vezes não. Entram vazias, porque afinal de contas, são as coisas comuns, físicas, passageiras, efêmeras, que encheram a sua mente e o seu coração. Não há espaço para o Senhor, que dê a semelhança de Cristo, que dê a semelhança de Cristo, irmãos, que dê a semelhança de Cristo.
Onde é que nós estamos, que nós não lamentamos pelo fato de as pessoas não verem Cristo Jesus em nós? Os nossos vizinhos muitas vezes nos veem como vizinhos simplesmente. As pessoas que trabalham conosco simplesmente como lá grandes profissionais, amém? Simplesmente. Mas raramente nós temos alguém que chegue e diga: olha, esse aí é um servo de Deus. Eu vejo Cristo Jesus nessa pessoa. Muitas vezes por falta nossa mesmo. Quando não dizer da falta de testemunho. Irmãos, então é muito sério. O Senhor requer de nós hoje, irmãos, o Senhor requer de nós evidência de uma vida transformada. E o que mais chama a minha atenção aqui é a semelhança de Cristo. O que mais eu me apego aqui é a questão da semelhança de Cristo Jesus. O Senhor Jesus andaria por esses lugares onde eu estou andando? Falaria do jeito que eu falo? O Senhor Jesus teria as mesmas reações de satisfação com o mundo, assim como eu tenho? Pois é assim que a igreja tem caminhado, irmãos. É assim que a igreja tem caminhado. Irmãos, é interessante que o apóstolo Paulo, ele escrevendo ainda lá aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, ele vai falar de como a igreja estará na volta de Jesus. Podem ver aí. 1 aos Tessalonicenses 3, terceiro, versículo 13. Como a igreja estará na volta de... Como a igreja aqui estará na volta de Jesus? Evidenciando a imagem de Cristo. Manifestando ao mundo a imagem de Cristo Jesus. Para que todos conheçam que Ele de fato é Senhor. Então temos que pensar, irmãos, nessas coisas. Concluindo, irmãos, nos versículos 24 e 25 da carta aos Gálatas, capítulo 5 aí, né? Os 2 versículos posteriores ao que nós lemos logo no início. Aí nesses versículos, olha o que o apóstolo Paulo diz, está escrito: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele diz mais: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Devemos, portanto, irmãos, atenção, devemos, portanto, reconhecer a realidade da nova união com Cristo em sua morte. Porque, na verdade, nós uma vez declaramos a morte de Cristo em nós, para que todas essas evidências sejam manifestas em nossas vidas. Evidências de compreensão das verdades divinas, evidência de santidade, evidência de semelhança de Cristo. Então, nós declaramos morte de Cristo Jesus, para que possamos evidenciar essas coisas. Então, nós devemos reconhecer, sim, a realidade da nova união com Cristo em sua morte. E também o fato de que fomos elevados a uma nova vida no Espírito de Cristo. Devemos, portanto, viver no Espírito.
devemos viver no Espírito. Assim sendo, irmãos, estejamos prontos a compreender as verdades divinas. Estejamos prontos a andar em santidade. Estejamos prontos a viver segundo a imagem de Cristo, como evidência de transformação real, pelo que a palavra de Deus nos mostra nesta noite. Que Deus nos abençoe. Qual é a resposta que nós temos para dar para o Senhor nesta noite, em relação a tudo que ouvimos aqui? Qual a resposta? Você está pronto a evidenciar de fato uma nova vida em Cristo Jesus? Olha que Deus há de cobrar da igreja a resposta a essa palavra que é dita aqui hoje. Deus há de cobrar. Qual a resposta que você dá? Baixa a sua cabeça. Vamos falar com o Senhor agora. Nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Louvamos a Ti, Senhor, porque de uma forma tão especial, o Senhor fala a vida da igreja nesta noite. O Senhor mostra, Senhor, as evidências de uma vida transformada. Ó Deus, permitas que isso de fato seja uma realidade em nós. Ó Deus, permitas que naquele dia em que estaremos com o Senhor, nós possamos de fato mostrar que o Senhor agiu de uma forma extraordinária em nós, quando da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado pelo que o Senhor nos mostra nesta manhã, pelo que o Senhor fala ao coração da igreja nesta noite. Nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.